Nós vamos partir para o momento de receber o Robson. Mas antes disso eu queria ler um texto, Robson, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, que diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Eu sei que nós não somos perfeitos. Nós lutamos, para sermos transformados. Creio que quando nós assumimos essa responsabilidade de responder o chamado do Senhor, a coisa que a gente mais luta é conosco mesmo. Porque nós somos imperfeitos. Mas eu olhando para esse texto, pastor Robson, e vendo essa vida do Senhor que está comigo há um pouco mais de 2 anos, você tem muitas qualidades, irmão. Então, você está apto sim, para estar conosco, para fazer esse trabalho que é de muita responsabilidade, um desafio muito grande, mas porém é satisfatório, é bênção, é um grande presente de Deus para todos nós. Enquanto o bispo Josué estava pregando, e eu estava lembrando da minha ordenação, bispo, e senti no coração de dizer, porque uma vez eu ouvi uma palavra, que o pastor, quando ele é reconhecido pela igreja, ele passa por 3 fases, A primeira fase é da celebração. Aí na outra fase, na próxima fase, é da aceitação. E na última fase é crucifica-o. Crucificação. E eu achei interessante, porque quando eu respondi o meu chamado, eu já entrei direto na terceira fase. Crucifica-o. Eu falei, gente, eu não entendi nada. Por que disso? Porque, gente, o bispo Josué, para exaltá-lo, mas é um grande pastor. Homem de palavra. Homem que ministrava muito bem o louvor, ministra até hoje, prega muito bem hoje. E de repente ele foi chamado para ir para Brasília, para dar apoio ao bispo Antônio, o que passou a mensagem. O bispo Antônio tem 86 anos, então ele não estava mais com aquela força, em que o chamado, ele faz com que nós possamos exercer. Ele já estava impossibilitado. E o bispo me ordenou, o bispo Josué. Meus irmãos, a igreja era em torno de quantos membros? 120? Em torno de 120 membros. Acreditem, ficou 40 membros. Em torno de 2, 3 meses ficaram 40 membros nessa igreja. E eu olhei, Senhor, vou acabar com a igreja. Eu entrei em crise. A herança que eu recebi do meu chamado foi cabelo branco, cabelo caindo,
Pressão alta. Foi as heranças que o Josué deixou para mim. Eu amém, obrigado, Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Passaram-se 6 anos. Perdão, 9 anos. 9 anos que o bispo foi para Brasília e eu fiquei no lugar dele. E você, meu irmão, foi uma resposta de oração na minha vida. Tudo que eu pedia para Deus, o Senhor, traga alguém, mas que seja de Deus para estar junto comigo nessa obra tão maravilhosa, mas tão difícil também. E eu vi você, amigo, uma pessoa que veio não só apenas para somar para esta igreja, desenvolvendo uma palavra abençoadora, amparando, ajudando os irmãos, mas também veio para alegrar meu coração, para dar um suporte para mim. Eu estou muito feliz essa noite, muito feliz. Deus é testemunha, e eu quero dizer diante de toda a igreja que você é um presente para todos nós. Portanto, eu queria chamar você aqui à frente, para receber, para abençoar a sua vida, né? E nada melhor do que o bispo Josué para estar orando, reconhecendo o pastor Robson como o pastor da igreja de Nova Vida. O pastor Robson, ele já é pastor há muitos anos. E a igreja de Nova Vida, ela tem um cuidado de reconhecer um pastor. Depois dele ser experimentado, depois dele entender a visão, né, a condição da igreja. E esses 2 anos e meio, o pastor Robson, ele entendeu. E chegou o momento certo de nós o reconhecermos como um pastor que vai fazer parte do Conselho de Ministros da Nova Vida do Brasil a partir de hoje. Amém. Que tarefa preciosa e desafiadora. O pastor Robson, como disse o pastor Renato, já é pastor ordenado há muitos anos. E um grande desafio para todos nós é o desafio do recomeço. De você reestruturar a vida. Por algum motivo, quando você precisa reestruturar, é mais difícil que começar. E eu gosto muito daquela passagem quando Jesus fala para Pedro: Pedro, volta a pescar e lança a rede novamente. E Pedro diz assim: nós já fizemos isso, Senhor. E fizemos isso a noite inteira. Mas sobre a sua palavra, eu vou fazer novamente. Porque quais garantias que nós temos que vai dar certo, Robson? Eu, Renato, você, qual a garantia que nós temos? Nós pregamos, visitamos as pessoas, oramos, pensamos, planejamos. Mas tanta vez deu errado. Algumas vezes não saiu como a gente queria. Qual garantia que na próxima vez vai dar certo? E quando a gente tem que recomeçar de novo em um outro lugar, um outro estilo, uma igreja diferente, qual garantia que vai dar certo? Sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Então nós não estamos promovendo o pastor Robson absolutamente nada. Não é que a Nova Vida seja melhor do que qualquer outra denominação, não. O pastor continua pastor da mesma forma. Não passou num vestibular, né? Não é nada disso. É porque quando estamos recomeçando no ministério, precisa de um tempo para a gente se adaptar a uma nova forma de se fazer as coisas. Somente isso. Um tempo para que Deus restaure o nosso coração. Trabalho que precisa ser trabalhado. E nós entendemos que o Senhor tem feito isso no seu coração, Robson, tem trabalhado e tem te usado. E louvado seja Deus por isso. Somos cheios de falhas. Esse é um momento que nós repetimos inúmeras vezes. E eu já fui tentado por Satanás e foi uma das poucas vezes que eu ouvi a sua voz. Uma voz horrível, terrível. Mau hálito, terrível.
Mas uma das poucas vezes que Satanás falou ao meu ouvido, ele disse: não vale a pena investir em pessoas. Faz a obra sozinho. Prega sozinho, canta sozinho. Não vale a pena investir. Porque os homens são falhos, os homens traem, os homens têm segundas intenções. E eu tive o privilégio de dizer: arreda-te de mim, Satanás. Porque o Senhor me chamou para isso. Para continuar investindo em pessoas. Eu não sou pastor de multidões. Eu não sou um grande homem de Deus. Às vezes gordo, mas não grande. Só no volume. Mas eu sou alguém que aprendi do Senhor a investir nas pessoas. Às vezes consigo ver pela misericórdia de Deus dons, talentos, capacidade onde mais ninguém vê, por causa da misericórdia do Senhor. E eu posso afirmar que vale a pena investir, continuar investindo em pessoas, em servos do Senhor. E é por isso que estamos aqui, não estamos ordenando, obviamente, mas estamos recebendo, acolhendo e dizendo ao pastor Robson que ele é bem-vindo. Bem-vindo a essa igreja, mas bem-vindo também ao conselho de ministros da igreja de Nova Vida, para podermos caminhar juntos. E é por isso que nós vamos orar. Se você puder ficar em pé, estender as suas mãos. Nós vamos orar. E eu vou pedir que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida do pastor Robson mais uma vez. Pai querido, teu servo foi chamado por ti há muito tempo. Um período em que nós não conhecíamos, nem o Renato, nem eu conhecíamos o teu servo, mas o Senhor conhecia. Ó Deus, e o teu chamado nunca mudou sobre a vida do teu servo. O Senhor nunca retrocedeu naquilo que o Senhor, ó Deus, fez na sua vida, nos dons que o Senhor deu, nos talentos. Ó Deus, mas em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos recomeçar novamente. E o Senhor nos dá a oportunidade nessa noite de reconhecer, ó Pai, esse recomeço na vida do teu servo. Deus, muito obrigado. Como o pastor Renato bem disse aqui, o teu servo tem sido uma bênção para essa igreja. E eu, como membro dessa igreja que fui há muitos anos, eu tenho certeza que essa igreja também tem sido uma bênção na vida do pastor Robson. Como foi na minha vida, como é na vida do pastor Renato. E nós somos gratos ao Senhor por isso. E como bispo da igreja de Nova Vida, eu recebo o teu servo como parte, ó Deus, desse corpo ministerial, como pastor da igreja de Nova Vida e como membro do conselho de ministros da igreja de Nova Vida no Brasil. Ó Deus, o recebemos não pelas suas qualidades. Ó Deus, o recebemos não pelos seus dons. O recebemos, ó Deus, não por aquilo que Ele faz, mas acima de tudo, o recebemos como Ele é. Porque Ele é teu servo, Senhor. Porque Ele pertence a Ti, como nós pertencemos. E somos privilegiados de caminhar juntos, ó Pai, nessa jornada. E assim nós o abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. E eu quero aproveitar, eu queria chamar a sua esposa também. Vamos fazer um pouquinho diferente. Eu queria chamar a família do pastor Robson. A família nuclear. Ah, isso não vem a igreja inteira. A família, seus filhos. Queria chamar a Ivone também, Davi, Daniel, se estiver por aí também. Que bênção. Vocês já conhecem esse pessoal aqui, né? Eu acho que o mais estranho aqui sou eu. Desse trio aqui para muitos. Mas eu lembro que assim que eu fui para Brasília, e a minha filha, Louise, eu tenho como filha, ela escreveu uma pastoral.
E na pastoral ela dizia que Deus tinha dado o melhor pastor para essa igreja. Eu me senti meio enciumado, porque eu já tinha pastoreado essa igreja. Eu falei, eu acho que tem uns problemas. Mas ela tinha e tem razão. Louvado seja Deus pela vida do Renato, da Ivone. Vocês têm aqui, nesse casal, um casal excepcional. Não é apenas pelos dons e talentos que o Senhor deu ao Renato, à Ivone, aos seus filhos, mas pelo coração que o Senhor deu a eles. E é por causa desse coração que pastor Robson, a sua família também são recebidos nesse mesmo coração. Porque aqui nós somos uma família que a gente começa, recomeça, tenta novamente, juntos. E eu louvo a Deus pelo privilégio de ter feito parte dessa igreja. De ainda fazer, obviamente, indiretamente, mas de fazer parte dessa igreja. E eu gostaria que a gente terminasse esse culto abençoando a vida dos nossos irmãos, das suas famílias, porque óbvio que os ataques são grandes, os desafios são imensos, a responsabilidade é grande, pesa sobre os ombros nossos, dos nossos cônjuges. Isso tudo faz parte da vida ministerial. Mas não existe obra mais excelente no planeta Terra do que cuidar do rebanho do Senhor Jesus. Eu sei que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Mas naquele glorioso dia, naquele dia, quando estivermos face a face com o Senhor, o que vai contar é o que nós fizemos com relação à igreja do Senhor, as pessoas, ao rebanho do Senhor Jesus. É um grande privilégio. Se você puder estender as suas mãos, nós vamos orar e abençoar essas famílias que estão à frente dessa igreja. Pai querido, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que há, ó Deus, uma sebe de proteção sobre a vida, Senhor, do Renato, da Ivone, dos seus filhos, guardando, protegendo. Nós queremos, como igreja do Senhor, abençoá-los nessa noite mais uma vez. Deus, tantas são as demandas que a igreja impõe sobre nós e fazemos tudo isso com alegria no nosso coração, apesar de muitas vezes fazermos conscientes da nossa mais absoluta incapacidade. Mas fazemos por amor ao Senhor. Mas nessa noite, ó Deus, é diferente. Eu peço que o Senhor traga um bálsamo sobre a vida dos teus servos. Alivie o coração, a mente, a alma, Pai, em o nome de Jesus. O Senhor os ajude a carregar os fardos, ó Pai. Ó Deus, que são grandes, mas são prazerosos, porque a Tua palavra diz que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pai, abençoe os Teus servos. Abençoe a saúde, dê graça, sabedoria, entendimento em nome de Jesus Cristo. Assim também, ó Pai, eu peço pela vida do pastor Robson, como auxiliar nesse ministério, auxiliando o pastor Renato, juntamente com a sua esposa, ó Deus, e os seus filhos que têm servido ao Senhor, servido a Tua casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda o coração dos Teus servos. Que eles recebam nessa noite uma bênção especial do Senhor sobre eles. Guardando, revestindo, fortalecendo o coração. Como diz o apóstolo Paulo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Estais, pois, firme, para que, após terdes vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Ó Deus, é essa bênção que eu peço sobre a vida dos teus servos. A tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Emocionalmente nos abalamos. Ó Deus, o nosso físico se abala, mas o nosso espírito está pronto em Ti, Senhor. Deus, continue sustentando o teu servo. Nessa fase, ó Deus, que não está sendo inaugurada agora, está sendo apenas reconhecida, ó Deus, publicamente. Que o Senhor conceda graça, unção, em nome de Jesus, a essa família. Porque a obra ministerial, ela não é feita sozinha. Por mais que muitas vezes nós, ó Deus, pastores, estejamos à frente, mas
há um suporte, ó Deus, que nos capacita a continuar caminhando. Abençoe, ó Deus, essas famílias em o nome de Jesus. E como igreja do Senhor, nós os abençoamos nessa noite, em teu nome. Amém, Jesus. E amém, aleluia. Você pode celebrar ao Senhor. Irmãos, muito obrigado. Vou demorar, vou encerrar junto aqui com os irmãos. E quero cantar uma canção antes de terminar. Você pode sentar só 3 ou 4, 5 minutos no máximo. Marca aí. Marca. Gostaram do look, gente? Ficou bom, Saulo? Claro que vem um filme na história da vida da gente, né? Não estamos começando, não. E nem terminando. Mas sabe uma coisa que eu nunca fiz na minha vida? Nunca fiz e não vou fazer? É lutar por algum título, alguma posição ou qualquer outra coisa. Nunca fiz. Não quero nunca fazer. Quando decidimos vir para cá, eu coloquei no meu coração, eu vou me esvaziar. Não quero tentar colocar uma visão nova na igreja, meu ponto de vista, minhas crenças. Eu vou me unir e quero servir aos irmãos como eu gostaria que servissem junto comigo. Eu entendi, graças a Deus, por causa de muita gente, que Deus me deu a graça de conviver desde a minha conversão, quando eu tinha 15 anos de idade, de ver muito de Jesus na vida de muitas pessoas. Eu entendi, venho entendendo, que um pastor não escolhe ovelhas. Isso tem sido a minha busca. Não importa quais são as pessoas que Deus faz se achegar a mim de alguma maneira para pedir uma oração, um conselho. Eu entendi que eu posso amar qualquer pessoa com o desafio de amar. E tem sido uma bênção, porque pastorear é servir sem sequestrar. Não preciso sequestrar as pessoas com as quais, pela graça de Deus, a gente serve de alguma maneira. Como mesmo Pedro disse, aos que vos foram confiados, não como dominadores dos que vos foram confiados. Pastorear é um privilégio, porque a gente conhece histórias de tanta gente. Eu estava com meu filho lembrando de um texto, conversando com ele, eu falei, sabe, Lucas, Jesus falou que aquele que nega pai, mãe, irmãos e ainda a própria vida, receberá 100 vezes mais aqui nessa terra e por fim a vida eterna. E aí ele falou assim, mas nós não temos nenhuma casa. E eu falei assim, nós temos centenas de casas. Centenas de pessoas que se fizeram irmãos. Muitas irmãs que se fizeram minha mãe, meu pai. E vendo o rostinho de gente que me viu nascer aqui, nascer no Senhor, dar os meus primeiros passos na fé. E vê-los aqui hoje, para mim é uma grande honra. Eu conheço a igreja evangélica do Brasil. É uma igreja que experimentou muitas coisas, boas e ruins. Eu vi cada uma delas. Vi igrejas pequenas se tornarem e fazerem coisas magníficas no Senhor. Mas eu vi a podridão também. Nos púlpitos. Eu vi pessoas sendo usadas, abusadas, humilhadas, escravizadas. Eu vi muita coisa assim. E essa semana foi uma semana de reflexão, porque me lembrei de muitos amigos, queridos, preciosos irmãos, que eu levo para o meu coração para o resto da eternidade, que eu os respeito. Abrindo mão dos seus ministérios.
E alguém me falou assim, sabe, pastor, uma coisa que eu acho interessante, eu admiro em você, é que eu tenho visto tantas pessoas abrindo mão do ministério e você vai renovar de certa forma, o seu dom de servir como pastor. Eu disse que eu via as coisas feias da igreja. Eu participei de centenas de conferências. Algumas eu preguei, outras eu fui. Já preguei para muita gente. Já aconselhei muita gente. Eu já participei de muitos jejuns, de muitas vigílias. Já fui enviado ao campo como missionário junto com a minha esposa. Servimos a Deus junto na nossa vida, desde Goiatuba. E nessa noite eu falei para Jesus, apesar da igreja, apesar das tentações, apesar da crise que nós estamos vivendo no mundo evangélico hoje, de querer ser um pastor sensacional, uma igreja que cobra ser uma igreja sensacional, impactante e magnífica, com luzes e sons e equipamentos e trecos. Apesar disso tudo, eu disse para Deus, eu quero continuar na igreja. Eu quero continuar servindo a igreja. Eu quero continuar porque, de certo, tem alguém que te deseja e que quer ouvir a palavra saudável. Eu quero estar lá para falar. Eu quero que esse irmão, quando pensar, será que existe gente que queira viver o evangelho? Ele vai dizer, existe e eu conheço. Eu quero fazer parte desse grupo de gente que está dizendo sim para o evangelho, sim para a cruz, sim para a simplicidade, sim para a humildade, sim para o amor não fingido, sim para a pureza, que não quer ser mais do que é. Eu quero fazer parte desse reino. E hoje eu me alegrei porque me lembrei que Deus fez com que minha casa se tornasse casa de muitos meninos de rua, de muita gente abandonada. E eu disse para Deus, eu quero essa vida. Eu quero essa vida. Eu quero fazer parte dessa igreja que luta entre joios e trigo. Eu quero fazer parte dessa igreja que cuida das pessoas. Perguntei para a Fabiana hoje de manhã, falei assim, bem, qual que é o testemunho da Nova Vida, se você fosse dar lá, que os irmãos estão perguntando? E ela disse, qual que é o teu? Eu disse, o Renato. O Renato é o meu testemunho da Nova Vida. É uma pessoa que eu me respeito, amo, admiro e quero muito bem, me fez muito bem para a minha vida pessoal. Então a recíproca também é verdadeira, irmão. Você também me faz muito bem. Reconheço a sua autoridade, reconheço o seu dom, reconheço as suas falhas, reconheço tudo e é muito bom servir a Deus com você. E no que depender de mim, se Deus me abençoar, eu quero sempre poder ajudá-lo e também sempre deixar claro para você que você é o meu pastor e nada me faltará. Queria cantar uma canção. Eu fiz essa canção. Eu não tenho a voz do Bispo Josué, como diz os irmãos da Assembleia de Deus, os irmãos, perdoa a minha voz aí. Mas eu fiz essa canção numa época de pastoral e que isso tocou na minha família, tocou em tudo em mim. E eu fiz essa oração e coloquei uma melodia. É muito simples essa canção. Mas eu queria cantar essa canção para a igreja e para Deus nos abençoar. Senhor, eu quero consagrar a Ti o meu coração e toda a minha casa, pois Tu és minha força e inspiração.
para trabalhar e sustentar minha família. Me dê sabedoria para cuidar dos filhos que me deste, e enche o meu coração de amor para cuidar do meu amor. Como tu amas a igreja, e seja o Deus dos meus pais, seja o Deus dos meus filhos, ó Senhor. Mas antes disso tudo eu te peço que tu sejas o meu Deus, seja o Deus dos meus pais, seja o Deus dos meus filhos, ó Senhor. Mas antes disso tudo eu te peço que tu sejas o meu Deus, e dá-me um coração quebrantado, que eu tenha santidade em minha vida, e me ensine a amar o teu reino, ó Deus, e a servir a tua igreja. Vou ficar de pé e cantar o refrão. Seja o Deus dos meus pais, seja o Deus dos meus filhos, ó Senhor. Mas antes disso tudo eu te peço que tu sejas o meu Deus. Vamos dar as mãos para os outros e cantar juntos para a gente terminar. Seja o Deus dos meus pais, seja que tu sejas o meu Deus. Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa palavra que não é só uma palavra que foi nos dada, mas de certa forma, meu Deus, estabelecendo estacas, estabelecendo critérios, como é que deve ser, como é que tem que ser a vida de cada crente, de cada discípulo, e principalmente na vida daqueles que estão de alguma maneira influenciando a vida dos outros, para que de maneira alguma, Senhor, caiamos na tentação de passar para a igreja e permitir que a igreja também cobre de nós uma unção, uma performance, uma atitude que nos faça ser aquilo que não somos, falar o que não foi nos dito, ó Deus, passar para as pessoas aquilo que não é verdade. Que a fé seja autêntica, que a fé seja bíblica, e que a nossa vida seja no altar, na cruz de Cristo, olhando firmemente para Ele, Deus, para que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando o Supremo Pastor vier, nós possamos receber a imarcessível coroa de glória. Mas enquanto isso, dá-nos a graça de sermos luz no meio de trevas, que possamos ser sal e que possamos viver uma vida digna do Evangelho do Senhor. Que o nosso coração seja de servo, humilde, simples, porque não temos de que nos gloriar a não ser na cruz do Salvador, na qual o mundo está crucificado para nós e nós estamos crucificados para o mundo.
Que sejamos uma comunidade que possamos dizer todos os dias: não somos mais nós que vivemos, Cristo vive em nós. E a vida que agora temos na carne, temos na fé no Filho de Deus que nos amou e assim mesmo se entregou por cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus e o amor eterno de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.